Já deixo bem claro aqui no início do vídeo que isso não é um ataque aos católicos, até porque eu não ataco pessoas, e sim ideias, os dogmas da igreja, e como a adoração a santos flerta com a idolatria. Vamos ver alguns textos. Êxodo 20, do 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou Yahweh, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Levítico 26, 1. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou Yahweh, vosso Deus. Salmo 115, do 4 ao 9. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e quantos neles confiam. Israel confia em Yahweh, ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, segundo a Bíblia, se um artífice esculpir algo de ouro, prata, madeira ou qualquer outro material, semelhante a algo no céu, terra e mar, que seja adorado no lugar de Deus, é um ídolo, e quem o adora é um idólatra. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, a palavra adorar aqui no hebraico é shakar. Desculpa, a minha pronúncia de hebraico não é muito boa. Mas essa palavra significa inclinar-se, prostrar-se, ou seja, o ato de inclinar-se, ou até se ajoelhar no chão, somado a algum tipo de reverência, como abanar os braços, abaixar a cabeça, indicando que aquele que está à sua frente é superior a você. O termo culto de Êxodo capítulo 4, versículo 5, em hebraico é abad, que significa servir, ou seja, prestar serviços sagrados, que são exclusivos de Deus, como oferecer sacrifícios, orar, queimar incenso, entre outros. 2 Reis 17:35. Ora, Yahweh tinha feito aliança com eles e lhes ordenara dizendo: Não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Antes de partir para os ídolos em si, tenho que explicar certas dúvidas que você pode ter escutado alguma vez sobre o mandamento de não fazer imagens para adoração. Primeiro, Deus disse para não fazer imagens, mas logo depois diz para Moisés fazer imagens de querubins. Deus não está se contradizendo? E não é uma contradição. Leia de novo Êxodo 20, 4 e 5, e você vai perceber que Deus diz: não façam imagens para adoração e culto, e não simplesmente não façam nenhuma imagem. Pois o errado, o pecado, é a idolatria, a adoração, e não a imagem em si, pois o ídolo não passa de um objeto. Um exemplo são as celebridades, um jogador de futebol, um cantor, um ator. São pessoas que estão fazendo o seu trabalho, nada de novo. Mas, depois que vem o problema, os ditos fãs, que têm uma afeição e admiração exagerada, se ajoelhando aos pés dessas pessoas, quase endeusando-as. A quem chamam de quê? Exato, de ídolo. Voltando, Moisés fez os querubins na arca. Tinha querubins estampados nas cortinas e paredes do templo, e sua função era exclusivamente de ornamentação, representar santidade, que ali era um local sagrado, divino. Moisés e nenhum israelita adorava os querubins, eles adoravam a Deus, percebe? Deus não condena uma escultura para fins espirituais e artísticos, ele condena a escultura para fins idólatras. Segunda dúvida, mas e Josué que se prostrou para a Arca da Aliança? Não é idolatria isso? Essa interpretação surge desse texto, Josué 7:6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto,
perante a arca de Jahwe até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. A arca da aliança é onde a glória de Deus se manifestava, por isso a arca era muito bem guardada, na sala considerada santíssima, pois Deus se apresenta em cima da arca. Por isso os querubins estão ali, eles guardam a glória de Deus, muito diferente de um ídolo qualquer, que não tem nenhuma função além de usurpar o lugar de Deus. Números 7:89. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com Jahwe, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim lhe falava. Josué não estava adorando a arca. Ele não pede ajuda para a arca. Ele pede ajuda para Deus. No verso seguinte, ele clama a Deus, depois de perder uma batalha. Outra dúvida. Mas e a serpente de bronze que Moisés fez? Não é um ídolo? E a resposta é não, não é. Números 21:9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. No contexto, o povo de Israel estava reclamando, dizendo porque tiraram eles do Egito para vir sofrer no deserto, e que abominavam o maná. Então Deus manda serpentes venenosas para morder todo mundo, e muitos estavam morrendo. Vendo isso, o povo se arrependeu e pediu livramento. Então Deus mandou Moisés fazer a serpente de bronze, e quem olhasse para ela sararia do veneno. Ou seja, não era para adorar, nem ajoelhar, nem acreditar. Bastava olhar para a serpente que era curado. Então não era um ídolo. Passou a ser um ídolo quando começou a ser adorado e cultuado nos tempos de Ezequias, que destruiu a serpente de bronze por conta disso. 2 Reis 18:4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Queimar incenso é um dos serviços sagrados, culto que é exclusivo de Deus. O primeiro argumento dos católicos é que as imagens de santos não tomam o lugar de Deus, mas sim que por meio do santo se conectam a ele. O santo é como se fosse um mediador e intercessor entre Deus e os humanos. Mas isso está errado. Primeiro, que uma escultura é só uma escultura, não pode fazer nada. Segundo, pode ser profeta, apóstolo ou um homem santo perante Deus. Ele não consegue interceder por ninguém além dele mesmo. Terceiro, o único mediador entre Deus e os humanos é Jesus Cristo. João 14:6. Respondeu-lhe Yahushua: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. 1 Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o Messias Yahushua, homem. Romanos 8:34. Quem os condenará? É o Messias Yahushua quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ezequiel 14:13-14. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz Yahweh Adonai. Esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, servos de Deus, que são exemplo máximo em persistir na fé e santidade em tempos difíceis, e Deus disse que mesmo que eles estivessem numa cidade pecadora, não salvariam ninguém além deles mesmos. Jeremias 10:5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal, e não está neles o fazer o bem. Jeremias 10:14.
Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo fundidor é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Outro argumento dos católicos é que eles não adoram e sim veneram. Não é culto, mas sim um grande carinho e profundo respeito ao santo, pela sua história de devoção a Deus. No dicionário, venerar e adorar são sinônimos, significam a mesma coisa. Vejamos Maria, ou Nossa Senhora Aparecida, entre aspas. Maria foi uma grande serva de Deus e mãe do nosso Salvador, por isso merece grande respeito. Mas observe o seguinte, Maria tem uma oração própria, o Ave Maria. Jesus não mandou orar a Maria, mas orar ao Criador, o Pai Nosso. O Ave Maria tem referências à conversa entre o anjo Gabriel e Maria, e entre Maria e Isabel, mãe de João Batista. O que Isabel diz é caracterizado como um cântico, não uma oração. O título também de Mãe de Deus, apesar de verdade em partes, pois Jesus é Deus em essência, é forçado, pois dá a entender que Maria é divina, igual ou acima de Deus, o que não é verdade. Maria era temente a Deus e foi escolhida para trazer o Salvador e cumprir a profecia de Isaías 7,14. Portanto, Adonai mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mas Maria é humana e pecadora como todos nós. Jesus não tem mãe, só pai, que é Yahweh. Jesus já existia antes de Maria nascer. Existe um dia dedicado a Maria, vulgo Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, onde há passeatas, uma missa. Uma missa é um culto. Culto é feito somente a Deus. Percebe que Deus está em segundo plano? Mesmo negando com a boca e usando palavras diferentes, latria, dulia, hiperdulia, na prática, ajoelhar-se perante a imagem de Maria, prestar reverência, fazer um culto e orar para Maria, está longe de ser só profundo respeito, de venerar, como vimos antes. Estas são coisas de adoração. Será que Maria estaria feliz vendo que está sendo venerada no lugar de Deus e lembrada mais do que seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador? Não tem forma melhor de honrar e demonstrar o seu respeito pela Virgem Maria do que crer, seguir o seu Filho Jesus Cristo e obedecer ao seu Deus, nosso Pai. Resumindo, não é proibido fazer imagens, é proibido adorar e cultuar imagens. Jesus é o único mediador e não os santos. Não venere os servos de Deus, mas faça como eles fizeram. Bom, para fechar eu vou ler o que o próprio Deus pensa sobre esse assunto. Isaías 44, do 9 ao 11 e do 18 ao 20. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum proveito. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam envergonhados. Quem formaria uma divindade ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum proveito? Eis que todos os seus seguidores ficariam envergonhados, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem-se, espantem-se e sejam um a um envergonhados. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade das árvores queimei e cozi pão para as suas brasas. Assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto da madeira uma abominação? Ajoelharei eu diante de um pedaço de madeira? Tal homem se alimenta de cinzas, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que eu confio? Se você percebeu e agora quer fazer a vontade de Deus e seguir a Bíblia, você pode, não tema. Você não precisa da igreja para fazer isso, e não precisa de religião para ser salvo, pois o único que salva é Jesus Cristo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo.